Em nosso estudo de hoje, eles são 32 do livro Religião dos Espíritos e tem por título O Obreiro do Senhor. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não transforma a verdade em lâminas de fogo no peito dos semelhantes, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não espia os erros do próximo, não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Esse é mais um tipo de lição que a gente deve interpretar, igual a gente interpreta quando a gente está lendo aquele livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo C de Perfeitos, quando vai falar do homem de bem. O Emmanuel, ele era, durante esse período, o mentor de Chico Xavier. E Chico Xavier, como ele mesmo sempre disse, ele também trazia suas dores, trazia suas deficiências, assim como todos nós. Então o Emmanuel está trazendo um roteiro para que ele possa estar se policiando com a disciplina muito invejável até, né, que o Chico tinha, que a gente precisa muito desenvolver essa disciplina na gente, e ele estava lendo cada um desses itens aqui para procurar aplicar a sua vida. Mas por que eu estou falando que é igual aquele capítulo do Homem de Bem? Porque a gente vai começar a ler isso aqui e alguns desses itens aqui a gente vai acabar se enquadrando e contrariando, e a gente corre o risco de achar assim, então eu não sou um obreiro do Senhor. Não, ele está falando para a gente que o obreiro do Senhor, para ser completo, tem que trazer todos esses predicados aqui. Agora, se a gente começar a achar que a gente precisa ter todos eles para ser realmente o obreiro, a gente não vai ser obreiro nunca aqui na Terra, porque todos nós aqui trazemos muitos defeitos e aqui a gente começa a trabalhar com o que a gente tem. A gente vai ter um determinado dia que a gente vai dar um passo inicial e a partir desse passo inicial a gente começa, como o próprio Emmanuel já utilizou em outros momentos, ele vai falar assim que uma luz começa a tomar conta daquela pessoa, vergastando até que as sombras o abandonem por completo. Mas todos nós trazemos sombras. Mas ele vem falar para a gente que a gente está morando espiritualmente onde a gente tem afeição. Enquanto o justo arrecada prêmios de retidão, ele fala, o delinquente está recolhendo fruto do crime. Cada um onde tem afeto. Agora, o obreiro do Senhor mesmo, ele fala assim, ele é conhecido por alguns traços essenciais. Então tem traços que você vai olhar aqui e vai falar, peraí, olha, não cogita do próprio interesse. Quando fala de interesse, não é só interesse financeiro. É principalmente o interesse de prestígio. A gente conhece pessoas que queriam muito serem grandes palestrantes reconhecidos pela mídia, pelo público, e às vezes demonstrando uma imaturidade, porque quando a gente chega a esse ponto, a gente está sendo julgado por vários olhos e
os nossos defeitos pequeninos vão estar sendo expostos de maneira a querer fazer com que a gente desista e volte para a nossa posição. Mas, enfim, não exige cooperação nenhuma para fazer o bem, ele simplesmente faz com os instrumentos que ele tem, ele não cria problemas. Olha, já é uma coisa, né? Você vai lidar com o ser humano, você está sempre criando um probleminha assim, porque o ser humano vai vir com seus caprichos e você vai ter que procurar resolvê-lo aos poucos. Para não suspeita mal, aí nesse ponto sim, você não vai trabalhar com a ideia de perfeição, porque Jesus não teve perfeição. Se Jesus fosse esperar de Pedro que ele tivesse todos esses radicais aqui completinho, Maria Madalena tivesse, Paulo de Tarso tivesse, não, ele foi trabalhando aos poucos e até durante, vou usar essa palavra, o ministério deles, esses apóstolos também demonstravam suas deficiências, como demonstra lá no capítulo do Atos dos Apóstolos, quando teve a discussão entre Pedro e Paulo sobre a importância da circuncisão ou não. A gente vai encontrar também lá no Atos dos Apóstolos também alguns desentendimentos entre Pedro e Tiago com relação à política local. Então, enfim, isso vai existir sim. Mas o Emmanuel, mais uma vez, ele está colocando para a gente aquele roteiro para que a gente trabalhe como se fosse uma vistoria. A gente fizesse uma vistoria da gente mesmo, fizesse aquele julgamento, nossa, eu tenho suspeitado mal, eu tenho criado problema, não cobra tributos de gratidão, isso é uma tolice de cobrar gratidão para a gente mesmo. Não arma ciladas, isso aí é muito importante, porque está lá no Evangelho também, né? Que importa as armadilhas que vos armem no caminho, somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender suas ovelhas. Não converte o serviço em um fardo insuportável nos ombros do companheiro. Cada um vai fazer aquilo que tem aptidão para fazer, dentro do seu limite. Não transforma a verdade em lâmina de fogo. Eu conheci pessoa que falava assim, não, você tem que mexer, tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo porque tem que puxar a orelha mesmo. E vi pessoas que, por conta desse companheiro, quase abandonaram a casa, quase abandonaram o trabalho, ou então chegavam a um ponto, saíram tão arrasado que foi falado do defeito dele de uma maneira tão dura, que a pessoa chegou perto de mim, e o defeito dele que era esse? O meu era esse aqui, e o dele que era muito pior. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado na hora de falar da dor do próximo, se você está realmente ajudando ou está só atrapalhando, colocando o dedo e querendo humilhar a pessoa também, né? Não reclama a santidade dos outros para ser útil, não vai ter santo. Não fiscaliza o vintém que dá. Simplesmente isso aqui é muito importante. Você faz a sua doação com a tua consciência assim, tranquila. Eu fiz a minha parte. Se a pessoa vai fazer de maneira equivocada, quantas vezes eu não devo ter recebido doações também que eram para um fim útil e não desviei, fiz coisas erradas. Eu não tenho que entrar nesse mérito, né? Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Tinha que ser do meu jeito, não foi do meu jeito, não vale, né? Isso acontece muito. Não desconhece as suas fraquezas, a gente conhece as nossas fraquezas muito bem. Não faz coleção de queixos, chega de queixos. Olha para trás e só tem para lembrar dos bons momentos e lembrar do quanto a gente foi sendo trabalhado aos poucos para chegar no ponto que a gente chegou e quanto a gente precisa ainda para chegar a esse ponto aqui da vistoria do Emmanuel de hoje. Não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca com veneno falando mal das pessoas, não tem cóleras sagradas também, momentos de explosão, não ergue monumentos ao derrotismo, isso aqui é muito importante. Tem gente que parece que conta como se fosse título, fala, eu fiquei desempregado, eu passei por isso, mas conta assim, o que você está sofrendo? O meu sofrimento é muito maior, e fica erguendo monumentos ao derrotismo. Não se impacienta, não se exibe, não acusa. Não... Então espero que quem estiver lendo essa lição de hoje entenda que o Emmanuel está querendo dizer para a gente que o caminho correto do obreiro do Senhor é esse aqui. E se a gente tiver que enquadrar um que reuniu todos esses requisitos aqui, esse um foi apenas o Mestre Jesus enquanto esteve aqui com a gente aqui na Terra. Todos nós vamos estar aqui ainda violando alguns desses preceitos para que a gente comece a fazer uma autocrítica, a gente busque sempre a perfeição, né? Tanto encarnado como desencarnado.
a gente vai estar se ajudando, compreendendo, perdoando e servindo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.